Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Vivendo a fé de Noé. Gênesis capítulo 6. Versos de 1 a 9. Queridos. O livro de Gênesis em hebraico é o Bereshit, que significa no princípio, que também pode ser significar origem ou começo. E trata das origens do universo, da natureza e da raça humana, portanto Gênesis é o livro das origens. Segundo os estudiosos bíblicos, o livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte diz respeito à história humana, que está condensada nos primeiros 11 capítulos, que descrevem a criação divina até o momento desintegrador que abrange o dilúvio, e Babel. Já a segunda parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50, trata da história do povo que Deus escolheu. A partir do capítulo 12 tem início a narrativa da aliança com Abraão e sua descendência, quando sua semente abençoaria todas as famílias da terra. Atesta-se que o livro foi escrito entre os anos 1445 e 1405 a.C. O capítulo 6, aparece um personagem chamado Noé, o 10º patriarca antediluviano. Era filho de Lameque, e seu avô foi Matusalém, que era filho de Enoque. Noé viveu em uma época na qual a humanidade alcançou muita maldade, violência e corrupção. Só não sei se era precedida com a de hoje. Assim como hoje a humanidade vivia numa total rejeição de Deus, em total negligência, e se comportava de modo depravado, libertino e rebelde para com as leis de Deus. Nesta época houve um expressivo crescimento de humanos, e os filhos de Deus, os homens, se uniram às filhas dos homens, as mulheres. A expressão filhos de Deus era utilizada para os homens, por conta da origem na criação. O homem veio direto de Deus, e a mulher veio da costela de Adão, em sua Gênesis veio do homem. Os contemporâneos de Noé atingiram um grau de pecado sem mensuração, que Deus resolveu manifestar o seu juízo através do dilúvio. E nos parece que o juízo de Deus se aproxima para castigar a corrompida humanidade de hoje. No passado, Noé foi escolhido por Deus para não sofrer o castigo de Deus. Era um homem especial, apesar de viver num ambiente depravado como o de hoje. Podemos até dizer que viveu com porcos, mas não se lambuzou na lama do pecado. E Deus viu nele virtudes positivas. Queridos, qual lição Noé deixa para nós? Vivemos num mundo onde as trevas espirituais dominam o coração e a mente do ser humano. Tudo existe menos Deus, para muitos. Costume pervertido tenta assumir a forma cultural. Portanto, diante desses infortúnios, precisamos estar conectado com Deus, mantendo a nossa fé, a nossa confiança e, sobretudo, a nossa esperança. Sem deixar de viver a piedade, a misericórdia e sem se deixar se contaminar. E a forma para viver assim é orar, andar como Jesus andou e viver para Ele. Queridos, não é fácil viver no meio de uma geração escravizada pelo pecado, sem se contaminar. Sabemos como é difícil ter uma vivência agradável aos olhos do Senhor, como é difícil ser uma luz nas trevas espirituais onde estão imersos nossos contemporâneos, por isso rogue a Deus, para te proteger dos dardos do maligno. Que assim seja. Texto ministração do Reverendo Pinho Borges.